Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal, tá? Mochileiros da Biologia. E já começo agradecendo vocês, agradecer pelo primeiro vídeo, né, lançado no nosso canal. Me deixou muito feliz mesmo, tá? Eu agradeço a todos, teve muitas visualizações, vários inscritos, vários elogios. Dá mais força pra gente continuar fazendo essas aulas para vocês, ajudá-los, tá ok? Do objetivo que cada um quer, só tem a agradecer, tá bom? Nossa aula de hoje relações ecológicas, né? Relações ecológicas no nosso ecossistema. O que é isso aqui? Primeiro, todo mundo sabe que as relações ecológicas é um ambiente na qual você tem aqueles fatores não vivos, né, que chamamos de fatores abióticos, e os bióticos são seres vivos. E entre seres vivos existem relações que visam praticamente o equilíbrio do nosso meio ambiente, ok? Bom, com relação a isso nós podemos classificar o seguinte: nós podemos chamar de relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Qual a definição? A relação intraespecífica, ela ocorre quando os indivíduos envolvidos na relação são da mesma espécie. Então nós chamamos de relação intraespecífica. A relação interespecífica, diferentemente da intraespecífica, envolve indivíduos de espécies diferentes. Então, intraespecífica, indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, indivíduos de espécies diferentes. Harmônica e desarmônica. O que é a relação harmônica? Quando não há prejuízo de nenhuma das partes envolvidas. Você pode ser uma que ganhe e a outra também. Você pode ter uma que ganhe e a outra não ganha, mas também não perde. Tá ok? Nós chamamos de relação harmônica. A desarmônica envolve indivíduos na qual pelo menos uma das partes tem prejuízo, tá? Pode ser que há uma perda de uma das partes envolvidas, a outra pode ganhar ou não ganhar. Pode ser neutro. Tem relação que no final do nosso vídeo fala de uma delas, na qual ocorre um prejuízo das duas partes. É uma relação desarmônica, tá bom? Bom, começando pela nossa primeira relação ecológica. A primeira relação ecológica nós vamos falar de uma relação intraespecífica harmônica. Sociedade. Sociedade envolve indivíduos da mesma espécie, onde há uma divisão de trabalho para o bem comum. Por exemplo, as abelhas, sociedade das abelhas. Você tem o que? O zangão, você tem a operária e você tem a rainha. A rainha é a única fêmea fértil, a operária é estéril e cuida da colmeia, e o zangão, a função dele é fertilizar a rainha, tá ok? Aí o que é uma relação harmônica intraespecífica? Todos saem ganhando. Existe a colônia, que é uma relação também intraespecífica, harmônica, onde todos ganham especificamente, mas só tem um detalhe: na colônia eles estão unidos fisicamente, enquanto que na sociedade eles não estão unidos fisicamente. Bom, vamos falar agora da relação interespecífica harmônica, por exemplo, o comensalismo. O comensalismo envolve indivíduos de espécies diferentes, na qual envolve alimentação. Vamos dar um exemplo: o tubarão e a rêmora. O tubarão lá, né, grandão, nadando, na boa lá, e a rêmora é um peixe que fica embaixo do tubarão. O tubarão chega lá, estraçalha a sua presa e fica restos de alimento na água. O que a rêmora faz? Ela sai de lá, vai lá e pega aquele resto de alimento. O tubarão não ganhou,
mas também não perdeu. E a Rema saiu ganhando nessa relação. Nós chamamos isso de comensalismo, tá ok? A outra relação que nós podemos chamar de harmônica interespecífica é o inquilinismo. Inquilinismo é uma relação interespecífica, na qual o indivíduo ganha. Vamos dar exemplo, mais fácil para você entender. Orquídea. A orquídea fica o quê? Sobre uma árvore. Ela não tira, não causa prejuízo à árvore em hipótese alguma. Não causa prejuízo, tá ok? E nesse ponto, o que acontece? A orquídea está ali como suporte, tá? Como suporte, como proteção para pegar raios solares. Não prejudica a árvore em hipótese alguma. Então, inquilinismo. Então, observar, comensalismo envolve alimentação. Inquilinismo envolve moradia, proteção, tá bom? Isso é a diferença básica entre inquilinismo e mensalismo, não pode confundir em hipótese alguma, tá bom? Bom, outra relação nós vamos chamar de interespecífica harmônica, o mutualismo. O mutualismo é uma relação harmônica entre espécies diferentes, na qual, só que aí um detalhe, as partes envolvidas saem ganhando, tá? Líquens é a união entre algas e fungos. Então a alga beneficia o fungo e o fungo beneficia a alga. Os dois saem ganhando. Então seria o quê? Uma relação harmônica interespecífica. Existe também um tipo de mutualismo que nós chamamos de protocooperação. Protocooperação. Na causa, por exemplo, nós temos o crocodilo e o pássaro palito. O crocodilo e o pássaro palito. O crocodilo fica lá, numa boa, chega o pássaro palito, pousa na cabeça do crocodilo, dá uma sapateia lá, não está dançando. E o crocodilo abre a boca, o pássaro palito chega lá, tira sanguessuga da boca do crocodilo lá, está tirando um parasita dele, está beneficiando o crocodilo e está sendo beneficiado com a alimentação. Ok? Então está tirando um parasita. Aí nós chamamos de protocooperação, que é um tipo também de mutualismo. Podemos falar agora também outra relação à interespecífica desarmônica. É o predatismo. Predatismo se divide em espécies diferentes, ok? Na qual um é beneficiado e o outro é prejudicado com morte imediata. O leão e a zebra, gato e o rato. Então, há uma morte imediata, causa a morte imediata da presa, presa e predador, ok? Outro que é o parasitismo, que é muito semelhante ao predatismo no que tange a interespecífica e desarmônica. O parasitismo, o parasita ganha, o hospedeiro perde. Mas muita atenção, uma pulga, um carrapato, um piolho, um verme, tá? Um vírus, são parasitas, tá? E está prejudicando o seu hospedeiro. Muita atenção com relação ao predatismo e parasitismo. O predador causa a morte imediata da presa. O parasita não causa morte do seu hospedeiro. Pode vir a causar a morte? Sim, claro. Mas não é interesse do parasita matar o seu hospedeiro, porque pode estar decretando a sua própria morte. Então, muita atenção nessas duas diferenças básicas entre o predatismo e o parasitismo. Tá? Há uma observação importante. Pode ter predatismo entre indivíduos da mesma espécie. Nós chamamos de canibalismo. Tá? Canibalismo. No caso de, por exemplo, louva-a-Deus. Pode acontecer o canibalismo entre eles. A aranha, a viúva negra, também ocorre o canibalismo. Tá ok? Bom, e para terminar, vamos falar da última relação aqui interespecífica desarmônica, é a competição. Só que aí que eu deixei essa para falar por último. Por quê? A competição, gente, tá? Meus mochileiras, ela pode ser classificada como interespecífica ou intraespecífica. Como? Quando? Quando envolve da mesma espécie, nós chamamos de intraespecífica. E a luta, nesse caso, está competindo, por exemplo, pela fêmea, por domínio do bando ali no caso, especificamente. Tá? Agora, ela pode ser interespecífica também a competição, quando estão lutando por território, por espaço, por alimento.
Então a competição pode ser classificada entre interespecífica e intraespecífica, e é desarmônica, porque no caso aí, as duas partes envolvidas são prejudicadas, tá bom? Então essas são nossas relações ecológicas, que eu espero que vocês tenham aprendido. Veja o tanto de vezes que você quiser, tá aí, é para você, tá? Não esqueçam, por favor, dê o like, tá? Dê o like, compartilhe o nosso canal, não falo que é meu, é nosso canal, tá? Inscrevam, que é importante, mande os seus comentários, suas ideias, é muito importante para mim saber o que vocês estão achando do canal, estão gostando. Então eu peço que compartilhem a força para nós aí no nosso canal, tá? Dê o like, se gostou dê o like, tá bom? Inscrevam no nosso canal, tá? Aqui embaixo aqui, tá bom? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Meus alunos lá do sexto ano, do sexto AD, vocês estavam pedindo para dar um salve aí, gente. Eu pode falar isso também, gente. Eu dou um salve para vocês. Manda lá no comentário lá, que eu dou um abraço para vocês. Bom, espero que tenham gostado da nossa aula. E um abraço carinhoso aos nossos mochileiros e às nossas mochileiras. Fiquem com Deus. Um abraço.